Olá, meus queridos, bom dia para vocês. Eu sei que a prova está muito pertinho, faltam apenas 2 dias para que vocês possam enfrentar a prova de técnico administrativo do TRT da 19ª região. Eu estou voltando aqui para concluir não, continuar a nossa revisão final, porque ainda falta um bocado para concluir, mas eu tentarei ser objetiva hoje. Vou trazer aqui para vocês pontos chaves que vocês precisam conhecer para fazer a prova de processo do trabalho. Então vamos lá. Eu vou falar para vocês aqui inicialmente quais são os temas mais recorrentes na banca no Instituto AOCP. São temas recorrentes também em outras provas de TRTs, de outras bancas inclusive, mas eu vou passar em linhas gerais o que vocês precisam conhecer, tá? A competência material e a competência territorial da Justiça do Trabalho. Na apostila que eu enviei para vocês, eu falei um bocado a respeito da competência material e da competência territorial. A competência territorial é aquele foro onde a ação deve ser ajuizada, que em regra é o foro do local da prestação dos serviços. Tem exceções para os caixeiros viajantes e para os trabalhos que são exercidos em caráter itinerante. Então, eu coloquei aqui no material anterior para vocês. Deixa eu passar aqui para falar. Ó, a competência da Justiça do Trabalho material está no artigo 114 da Constituição Federal. Tem algumas súmulas vinculantes do STF que tratam a respeito da matéria e algumas súmulas também do TST. O que é importante vocês saberem é que os servidores públicos estatutários estão excluídos da competência da Justiça do Trabalho, porque o vínculo estatutário afasta essa competência para processo e julgamento. Então, o servidor estatutário, ele vai ser julgado na Justiça Comum. Esse é, inclusive, um entendimento fixado pelo STF, tá? Sobre o exercício de direito de greve, a Justiça do Trabalho é competente para falar, inclusive ações possessórias, interditos possessórios. A Justiça do Trabalho também julga ações relativas à representação sindical. Essa representação sindical ela é exigida, não pode ser qualquer matéria, desde que os sindicatos sejam partes, não. Tem que ser lides envolvendo representação sindical. A representação sindical tem que estar sendo discutida ali na questão. Então, as ações entre sindicatos e empregadores, entre sindicatos e empregados, tá? Outra coisa importante é que a Justiça do Trabalho ela julga alguns remédios constitucionais, como habeas data, habeas corpus, mandado de segurança. Embora julgue habeas corpus, é importante ressaltar que a Justiça do Trabalho ela não tem competência para julgar ações penais, certo? Vamos lá. Indenizações decorrentes de danos morais e materiais decorrentes das relações de trabalho também são julgadas pela Justiça do Trabalho. E tem outros incisos que estão todos lá previstos no artigo 114 da Constituição Federal. Em relação à competência territorial, a competência em relação ao foro para ajuizar as demandas, as reclamações trabalhistas, a gente tem o artigo 651 da CLT. É muito importante que vocês leiam a exceção do parágrafo 1º que fala sobre o caixeiro viajante, que é agente, viajante ou representante comercial. E também temos as empresas itinerantes, que é o artigo 651, parágrafo 3º. Eu estou passando super rápido, gente, porque não vai dar tempo de falar com mínimos detalhes, mas a apostila já tem uma boa parte sobre essa questão de competência, de jus postulando e de audiências, tá? Então, eu vou passar bem rapidinho aqui para vocês. Outra coisa que a gente não pode esquecer é em relação aos ritos. O rito sumaríssimo é o campeão na cobrança das provas, inclusive no Instituto AOCP. Gente, o rito sumaríssimo ele está compreendido no processo judiciário do trabalho, dos artigos 763, salvo engano, até o artigo 910. Esses artigos são chave para a sua prova de processo do trabalho. Claro que você não vai conseguir estudar todos os artigos agora. Então, o que eu vou falar para vocês é um pouquinho sobre o rito sumaríssimo, que é aquele que se dá nas causas cujo valor seja de até 40 salários mínimos. No rito sumaríssimo, a audiência é única, ela não pode ser interrompida. No rito sumaríssimo, as provas serão decididas, serão conhecidas ali na própria audiência pelo juiz, ainda que não tenham sido requeridas previamente. No rito sumaríssimo, cada parte não é cada fato, gente. Não confundam isso, que isso vem até em questões da OCP já veio. Para cada fato vai haver 2 testemunhas. Não. Para cada parte haverá 2 testemunhas, independentemente dos fatos que estejam sendo alegados. Podem ser
5, 6, 10 fatos, mas aí, ainda assim, vai ser apenas 2 testemunhas. Outra coisa que a gente não deve esquecer, as pessoas jurídicas da administração direta e indireta, autárquica ou fundacional, elas estão excluídas do rito sumaríssimo, independentemente de a causa ser ou não ser ou não inferior a 40 salários mínimos, tá? Outra coisa que eu preciso falar para vocês também é sobre os recursos trabalhistas. Muito importante, estão também nessa parte do processo judiciário trabalhista, da Justiça do Trabalho, e são 9 recursos, gente. É a partir do artigo 893 da CLT que vem a previsão dos recursos. E os mais importantes, recurso ordinário, agravo de petição, recurso de revista. São os recursos mais cobrados nas provas de TRT. Então, o recurso ordinário, ele substitui a apelação do processo civil, porque não há apelação no processo do trabalho. Então, o que acontece? O recurso ordinário, ele é interposto contra sentenças proferidas pelos juízes do trabalho, pelas varas do trabalho, e também contra as sentenças, contra os acórdãos proferidos pelos tribunais, pelos TRTs, quando eles estão atuando na sua competência originária, ou seja, quando o processo já começa lá. Então, o recurso ordinário é cabível nessas hipóteses. O agravo de petição, gente, é para recorrer de decisões em execução ou em cumprimento de sentença. E qual foi o outro? O recurso de revista. Ele visa a uniformizar a jurisprudência. No recurso de revista, não vai ser decidida uma questão de mérito, mas apenas questões unicamente de direito. Qual é a similaridade de todos os recursos em relação ao prazo? Praticamente todos os recursos têm um prazo de 8 dias para serem interpostos. Já os embargos de declaração são 5 dias e o recurso extraordinário, que vai sobe para o STF, né, 15 dias. Então, são 9 recursos, a partir do artigo 893 da CLT, você vê todos os recursos, todas as previsões, e não esqueça disso, que o prazo de todos são 8 dias para interposição, à exceção dos embargos de declaração, que há 5 dias para interposição a partir da publicação oficial, e o recurso extraordinário são 15 dias. Tá? Então, é muito importante. Em relação ao rito sumaríssimo, eu esqueci de falar os artigos. Anotem aí, gente, rapidinho para vocês revisarem. 852A a 852I. Na apostila que eu mandei, vou reenviar agora para vocês, já falo sobre isso. Vários artigos que vocês devem estudar, súmulas e OJs, orientações jurisprudenciais do TST. Mas agora eu vou recapitular os artigos que vocês precisam sim estudar, tá? Vou falar vários e vocês, por favor, anotem e olhem no código de vocês ou no site do Planalto. Nós temos também o ius postulandi, tá? Que na Justiça do Trabalho, o ius postulandi não se aplica na instância extraordinária, apenas nas instâncias ordinárias. Tem uma súmula do TST a respeito da matéria, eu também já mencionei no material para vocês. Eu queria que vocês olhassem também, gente, vários artigos que eu vou mencionar agora, certo? São os artigos 893 em diante e seguintes da CLT, artigo súmula 300 do TST, artigo 652 da CLT, súmula 368 do TST, artigo 878 que fala do jus postulandi, súmula 214 que é uma exceção ao princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, súmula 100 do TST, artigo 880, 790A, 789, 818, 829, 884 é importantíssimo, 899, deixa eu ver se tem mais, minha gente, 818, eu acho que são só esses mesmos, tá? Só esses artigos que eu iria mencionar para vocês. Gente, a aula vai ser muito curtinha, eu queria que fosse maior. Ah, tá, tem mais alguns artigos, 815 acho que eu já falei,
770, 775, 112 da Constituição Federal, não só o 114, são os mais importantes, entre o 111 e o 116, e o artigo 882. Eu gostaria de fazer uma aula mais abrangente, gente, mas devido até a minha escassez de tempo e também devido à urgência que vocês têm para estudar, eu peço que vocês leiam com carinho, com cuidado, essa apostila que eu passei anteriormente, estou repassando para vocês, são apenas 9 páginas, e esses artigos que eu mencionei agora, tá bom? Eles são essenciais para a prova de vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima aula, que será de Direito Constitucional.